Pós-venda vai te mostrar o quanto a tua empresa é competente, o quanto a tua empresa vai durar no mercado. Porque vender apenas uma vez é muito tranquilo. Agora, vender pela segunda vez é muito mais difícil. Olá pessoal, tudo bem? JJCast, João Adriano aqui. Mais uma vez gravando aqui com pessoas reais. Só que hoje eu e Johnny, né? No Dicas 2020. Só nós dois hoje. Como sempre aqui, ó, dando o melhor de nós para vocês. Exatamente. Sejam muito bem-vindos ao nosso Dicas 2020. E hoje a gente vai mudar um pouquinho assim os temas, inovar um pouquinho em coisas que talvez falte um pouquinho de clareza pro pessoal que tá aí batalhando no balcão, na venda, pensando, puxa vida, meu movimento tá horrível, meu movimento tá ruim. O que está acontecendo com a minha loja? É sempre essa onda, né? Muitas vezes o cara vende lá no mês, vendeu muito bem, 20% acima do esperado, né? E daí ele acha, não, agora o movimento tá bom. Daqui a pouco desce um pouco lá e o comerciante é meio ludibriado com o seu movimento, né? Tem comerciante que nunca tá bom. Então, na verdade, sempre vai estar bom para aquele que é melhor preparado, né? Exatamente. E para se preparar bem pro romótico é nesse programa aqui. É isso aí, gente. Complementando, né? Lógico que existem outras pessoas com ideias diferentes, né? E a gente respeita esse momento, né? Essa situação, mas a gente expõe aqui nós temos a nossa liberdade, né? Na verdade, nossa opinião, a nossa experiência, a nossa conduta de vida, né? Perante aos nossos clientes, né? Nós temos a nossa visão. Nossa visão daquilo que a gente vivencia. Exato, e por isso que eu falo que é sempre com pessoas reais, porque a gente vive isso uma semana e traz o conteúdo na outra semana. Então é assunto fresquinho sempre é o pão francês quentinho toda hora, né? Faz a pergunta aí, Johnny, para nós vermos o que vamos... Nosso 2020 hoje é voltado para pós-venda. A pergunta é bem específica, bem direcionada para resultado e para não resultado. Fazer pós-venda dá resultado? Vale a pena fazer pós-venda na ótica? Então, começa aí, vamos ver qual que é a tua ideia inicial. Vamos lá. Respondendo a minha pergunta, existe 2 parâmetros poderosíssimos para se perguntar para o cliente sobre a experiência que ele teve na sua loja. E eu sei que a maioria das óticas não faz isso. Por preguiça, por desorganização. Eu sei que dói, porque eu já passei por isso também. Dói. É difícil ser organizado dentro de um segmento onde a gente deseja ser muito profissional. Né? E realmente isso é um pouco cultural do brasileiro, não ser muito organizado com os seus negócios. Né? Se a gente observar num contexto geral, os que são organizados têm um sucesso absurdo. Então vai a dica. A dica poderosa é, você tem na sua loja uma fichinha simples, com 2 perguntas poderosas e bem diretas. Por que o senhor comprou de mim? Ou a senhora? E a segunda pergunta, por que o senhor não comprou? Por que comprou e por que não comprou? E você podendo depois sentar e olhar aquilo, esse cliente não comprou. Quais razões? Faça uma listinha de razões. Preço, qualidade, mercadoria, opções, né? Atendimento. Porque você vai ter um norte a partir desses dados para você conseguir identificar o que você precisa melhorar no teu negócio. Então, o pós-venda te dá clareza. O pós-venda, ele vai fazer com que você comece a pensar, eu tenho que melhorar esses pontos. Esse ponto eu tô mal, esse ponto eu não tô mal. Então, é uma coisa simples que a gente consegue começar a identificar e melhorar o nosso processo dentro da empresa. Exato. Complementando aí o que o Johnny falou, muitas vezes você busca um colaborador para fazer isso para você. Você como proprietário, eu tô falando, né? Você como proprietário busca alguém para fazer isso para você, por quê? Mas eu não tenho muita vontade de fazer, eu sempre recebi críticas relacionadas ao meu negócio. Vocês precisam entender o seguinte, críticas te fazem crescer, elogios te fazem parar. A diferença é essa.
Entende? Então, a partir do momento que tu recebeu uma crítica relacionada ao teu pós-venda, ao produto que você encaminhou, solucionou para o teu cliente, que particularmente você acha que solucionou por completo. Mas você não sabe se na rotina do dia a dia do teu cliente isso realmente solucionou. E o pós-venda vai te esclarecer relacionado a isso. O pós-venda vai te mostrar o quanto a tua empresa é competente. O quanto a tua empresa vai durar no mercado. Porque vender apenas uma vez é muito tranquilo. Agora, vender pela segunda vez é muito mais difícil. E é pela segunda vez que você pode chamar ele de teu cliente. Porque na primeira vez, ele simplesmente ou veio pelo preço, ou veio por uma propaganda, ou veio por uma indicação, ou alguma coisa. A segunda vez, ele com toda certeza vai vir pelo encantamento da solução. Porque na primeira vez ele veio pela emoção, muitas vezes, conduzido por alguém que solucionou exatamente aquilo que ele precisava. Então, a segunda vez, você pode chamar de cliente. Quando você efetua o pós-venda, você mostra para o teu consumidor que a tua empresa está preparada, organizada e preocupada com aquilo que vendeu. E isso é o melhor que existe. Entende por quê? Porque quando você mostra que a opinião daquele cliente é importante para a empresa, você está o tornando como um cliente VIP. Very Important People. Isso que significa VIP. Ou seja, ele dizer, não, mas a empresa deles quer melhorar através do que eu disser. Entende? Então, assim, muito importante fazer um pós-venda. Veja que um pós-venda vai te colocar em outro nível de empresas. De que aquelas que abrem 80% dentro de 2 anos fecham as portas. Por quê? Porque não sabem o que estão fazendo muitas vezes. Eu vou atingir o público C e D e vou vender um caminhão de óculos e tá tudo bem. Como está a satisfação dessas pessoas? Não importa o seu público. Se A, B, C ou D. Isso não importa. Importa o IS, que é o índice de satisfação desse cliente. Se ele comprou R$300 ou se ele comprou 5 mil, o importante é o quanto ele está contente com isso. Bem legal, bem posicionado todo esse conteúdo em relação a você ter clareza de como o teu negócio está funcionando. Quero fazer um complemento disso, de uma experiência que eu vivenciei numa empresa que eu trabalhei. Essa empresa, olha como as coisas mudam, né? Na época, era tudo no caderninho, né? Para quem ainda trabalha e escreve as coisas no caderninho, interage com a gente. Eu ainda escrevo no caderninho, escreve nos comentários aí para nós. Essa empresa tinha um caderno onde cada venda, cada cliente novo, ela escrevia o nome do cliente e a data de aniversário desse cliente. Tudo em ordem alfabética, bem organizado. Todos os dias, basicamente, do comércio do ano, era feito tinha uma cartinha pronta, feita numa gráfica específica, um envelope nas cores da loja, manualmente era escrito o nome, o endereço dessa pessoa e enviado lá 15, 20 cartas em média por dia no correio, desejando feliz aniversário, o nome da ótica, o cartãozinho personalizado. Na época que a gente ainda enviava cartas, mandava pelo correio. Olha só, vocês não têm noção o poder que essa loja tinha de fidelização dos clientes. Era uma loja muito antiga na cidade e tinha esse princípio do cuidado do pós-venda e da lembrança do cliente por uma data comemorativa, um dia especial para aquela pessoa e que tal empresa lembrou dela. Isso é um formato de pós-venda, gente. Pós-venda não é só identificar se o cliente está satisfeito ou não, mas saber que ele continua sendo VIP. Uma pessoa importante para a empresa. Uma pessoa que faz parte da minha empresa. Porque essa empresa gerou um conteúdo e solucionou algo para ela. Então entendam. E se preocupem com isso. A importância de fazer um pós-venda é buscar a longevidade da sua empresa, mantendo clientes fiéis e clientes satisfeitos, claro, da melhor maneira possível. Pode continuar, Johnny. Eu vou contar uma história depois aqui de um pós-venda que eu recebi.
Não esqueçam Isso. que com esse conteúdo, se fizer relevância, se for importante para vocês, curtam e comentem. Comentem. Depois você fala o outro pedacinho. Mas curtam e comentem, porque isso faz com que a gente também entenda um pouquinho da experiência de vocês, do que vocês fazem, né? De alguma ideia legal que vocês têm. Porque tem muita gente aqui que gostaria de aprender um pouco mais sobre isso. Sim, Que claro. não tem, às vezes, um norte. E vocês são parte disso aqui e podem também complementar, nos ajudar aí a gente fortalecer o nosso segmento. Vou fazer uma breve pergunta para vocês. Vocês, como consumidores de outros lugares, pastelaria, restaurante, loja de roupa, do círculo de vocês, onde vocês compram, seja um brechó, uma borracharia, quanto dessas empresas são organizadas assim, com pós-venda? E coloque nos comentários ali por que vocês voltam para o mesmo lugar para comprar. Por exemplo, eu tenho uma borracharia lá que sempre que eu preciso fazer balanceamento e geometria, eu vou lá. Por quê? Porque o cara é meu amigo, porque o cara... Escrevam alguns motivos de o porquê vocês voltam nos lugares que vocês compram e vocês vão imaginar que o que os clientes de vocês escreveriam. Por que eles voltariam a comprar na sua ótica? Ou fazer consulta no consultório, que você que é optometrista, né? Por que esse cara volta lá? Porque você fez fundo de olho? Porque você explicou uma patologia? Porque você explicou um procedimento? Porque você explicou algo que ele não tinha noção? Exato. Mas eu quero só compartilhar onde ele vivenciou isso junto comigo. Tempos atrás, eu tive um problema no meu carro. Um barulho muito grande dentro do meu carro. E era ensurdecedor. E eu não aguentava mais esse barulho dentro do carro. E eu precisei mudar minha agenda para tarde, para poder atender à tarde. Porque eu precisava levar na mecânica de manhã. Levei de manhã na mecânica e o rapaz falou, não. Eu cheguei e falei, talvez seja rolamento. E do lado do motorista, porque é um barulho ensurdecedor. Pegou meu carro, saiu, deu uma volta, realmente é o rolamento. Eu falei, pode trocar, só que eu tenho pressa. Eu tenho agenda em outra cidade para atender. Eu preciso que seja feito agora. Não, tá bom, vamos fazer. Trocou-se o rolamento, algo de 40 minutos, cubo, peça toda. Saímos para rodar o mesmo barulho. O mesmo barulho. Daí eu falei pra ele assim, ele disse assim, parece que diminuiu o barulho. Eu falei, não, tá o mesmo barulho, parceiro. Tá a mesma coisa. Daí ele falou, então talvez seja o pneu escamado. Então, ok. Daí eu saí de lá, muito, muito puto dos cornos, pra falar o brasileiro mesmo, muito puto dos cornos. E quando eu fui pagar, o cara me cobrou R$1.800 pra troca do rolamento das pastilhas que eu necessitava. E o cara veio perguntar assim pra mim, você parece meio bravo. Eu falei, pois é, parceiro. Eu entro numa mecânica desse tamanho que vocês têm, uma mecânica que me parece que é profissional, e eu entro com um problema, vocês trocam uma peça do meu carro e eu continuo com o mesmo problema, né? Ele falou, pois é, mas talvez não seja assim e tal. Eu falei, olha, eu vou ser bem franco para vocês. Eu estou pagando aqui R$1.800 para nunca mais entrar no negócio de vocês. Por quê? Porque o especialista do negócio são vocês. Eu disse que era para trocar o rolamento porque eu achava que era. Mas quem deveria me dizer eram vocês. Afinal de contas, vocês são os mecânicos. Está escrito na fachada de vocês lá, mecânica, especializada em importados. E eu entrei com o meu carro aqui para vocês trocarem, para vocês consertarem. Eu não perguntei o preço. Eu queria a solução do problema. O que eu entrei, depositei R$1.800 aqui para usar o conhecimento de vocês e saio com o mesmo problema, só que com um pouquinho mais estressado agora. Perdi meu tempo, perdi meu dinheiro e foi isso que aconteceu. E daí o mecânico chegou para mim e falou assim, faz quanto tempo que você não troca o óleo do câmbio automático? Eu falei, olha parceiro, eu não sei quanto tempo, mas com certeza não será aqui que eu vou trocar, porque eu não tenho dinheiro para ficar ensinando você a trabalhar.
E ficou esse silêncio que ficou agora, ficou o mesmo. E aí eles me mandaram um pós-venda, me perguntando, primeiro que erraram a marca do carro, né? Falaram uma marca e eu tenho outra. Ou seja, não marcaram corretamente quando eu entrei no carro. Ali eu já via a falha grotesca de organização, né? E aí eu mandei um belo áudio. Não vou mostrar para vocês porque não tem necessidade. Mas eu falei o que eu falei. Porque eu não tinha dinheiro para ensinar o mecânico de vocês a trabalhar. Certo? Então, ou seja, hoje eu passo na frente, olho lá, lembro dos meus R$1.800 que eu deixei e vejo que nenhum daquela mecânica lá é profissional. Pode ter profissional trabalhando lá? Sim. Mas quem me atendeu não foi. E é essa cara que a empresa me passou. De que toda empresa não resolve problema nenhum. Certo? Então tomem bastante cuidado quando vocês realmente forem fazer as coisas com o cliente de vocês. Porque quem atende, quem vende é a cara da empresa. E muitas vezes a empresa está lá há 30 anos, você fez um mau trabalho e a empresa que tinha 30 anos levou prejuízo. E eu só vou complementar essa situação. Antigamente a gente fazia treinamento presencial e uma vez eu fui fazer treinamento numa empresa centenária de ótica. E eu cheguei, a primeira coisa que eu falei para essa empresa, para aquela equipe, que era uma equipe, acho que era umas 6, 7 pessoas, a primeira coisa foi dar clareza para essa empresa. De que forma? Eu falei assim, essa empresa tem 108 anos, é uma empresa secular. É responsabilidade de vocês manter isso aberto. Porque todas as outras pessoas que passaram por aqui deram seu sangue e mantiveram isso aberto. Para vocês poderem trabalhar. Certo? Então, hoje, a responsabilidade de uma ótica centenária de ser mantida é de vocês. Então, essa clareza e essa responsabilidade eu passei no início. Então, as pessoas... mas a gente não tinha pensado dessa forma. Por quê? Porque você vive o hoje, abençoado. Quanto tempo você quer ter a tua empresa aberta? Eu vou te fazer essa pergunta. E como você quer manter ela aberta? Vendendo óculos que não serve para as pessoas, que é o óculos barato, que quanto vale o preço menor. E o que o teu cliente está levando? É isso que eu penso, entende? Então você tem que realmente satisfazê-lo. Se ele entrar na tua ótica perguntando sobre onde tem uma farmácia, é uma oportunidade de você tratá-lo bem. E ali você pode ter um gancho de outras coisas, entende? Então, o pós-venda, que é o assunto que estamos falando aqui, ele é deveras obrigatório para qualquer empresa. Entenda que as críticas vão te fazer melhor. Quando um cara que está no auge do esporte, ele simplesmente, Muhammad Ali, falou o seguinte, numa entrevista. Ele falou assim, o repórter perguntou para ele, quanto tempo de treino você tem que ter para ser o melhor? Ele falou para o repórter bem tranquilo. Olhou para o repórter e falou assim, não é o meu tempo de treinamento apenas que eu tenho que ser melhor. O mais difícil é escapar das baladas, escapar dos problemas, escapar dos desvios de conduta e me manter focado. Agora eu faço a pergunta para vocês, para você aí que está nos ouvindo. O quanto focado você está no teu negócio? Certo? Deixa essa pergunta no ar e manda um joinha lá para nós, um curtir, um compartilhar, que isso fortalece o nosso canal. E isso aqui é inteiramente com muito amor que a gente faz. Então, senta o dedo no like aí, certo? Segue a gente. Um forte abraço, pessoal. Até mais, galera.